Olá, gostaria de comentar um pouquinho com vocês sobre a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, né? É, a, a, Foi aprovado na Resolução 39/46 da ONU em 10 de 12 de 1984, ratificada pelo Brasil em 28 de 9 de 1989. E aí, nesse artigo, nós temos aí o conceito de tortura, né? Isso é muito importante nós destacarmos, porque nós vivemos um período dramático aqui no Brasil, com a ditadura militar com quase 25 anos, e esse período foi marcado principalmente por muita violência, e onde nós destacamos essa questão da tortura. Na Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e qualquer outro tratamento de penas cruéis ou desumanas, né, ficou definido que tortura é qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato que ela ou terceira pessoa tem cometido, ou seja suspeito de ter cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou por outra pessoa no exercício das funções públicas ou por instigação ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a sanções ou que delas ocorram, né? Então, não é um único instrumento que coíbe a tortura. É isso que nós já podemos começar a falar sobre a Convenção das Nações Unidas sobre tortura e outros tratamentos ou penas cruéis. No sistema global de proteção aos direitos humanos, tem que seguir a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, os padrões mínimos para o tratamento dos prisioneiros, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Declaração pela Proteção de todas as pessoas contra a submissão à tortura ou qualquer forma de tratamento ou punição cruel, desumana ou degradante de 1975, o corpo de princípios para a proteção de todas as pessoas sob qualquer forma de detenção e os princípios básicos do tratamento do prisioneiro também são instrumentos que visam coibir e proibir a tortura ou qualquer tipo de tratamento desumano. Ele não é o único documento, nós gostaríamos de deixar isso bem claro. No âmbito regional, também nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, a Carta Africana de Direitos Humanos e de Direitos dos Povos em 1981, e nós temos a Convenção Intra-Americana para Prevenir e Reprimir a Tortura de 1985 e a Convenção Europeia para a Preservação da Tortura, todas de 1987. Então, nós temos muitos instrumentos no âmbito internacional e regional. Subdivide-se em 3 partes. Na primeira delas, vai do primeiro artigo até o artigo 6º, que vocês poderão ler aí, tá? No primeiro artigo até o artigo 6º, trata dos direitos e garantias previstas no pacto. Na segunda parte, que é do artigo 17 a 14, no artigo
Na primeira parte vai do artigo 1º ao artigo 16º. Na segunda parte trata-se vai do artigo 17 ao 24, que trata dos mecanismos de proteção acolhidos, e na terceira parte vai do artigo 25 a 33, que relaciona-se com os procedimentos de adesão, declaração, emenda e denúncia. Então, a Convenção contra a Tortura, ela alcança qualquer conduta que dolosamente causem intenso sofrimento físico ou psíquico direcionado a um dentre 4 objetivos: a obtenção de informes ou de informações e confissões, castigos, intimidação ou coação. Atinge qualquer ação baseada nos fatores discriminantes de sexo, cor, religião e raça. A tortura, ela foi utilizada em larga escala no Código de Hammurabi. Vocês já tiveram oportunidade em estudar na história do direito, né? Como, por exemplo, com a quebra de osso, com a amputação de membros. Na Grécia Antiga também se utilizava muita violência, muita tortura, tá? Com penas de mutilação, feridas, exílios. Na própria Inquisição Católica, as pessoas eram condenadas, as pessoas eram torturadas para confessar determinados crimes e castigado como se fossem hereges. Pelo Protocolo de Istambul, a tortura hoje assume uma variada metodologia, né, que pode ser de diversos tipos: afogamento, choques elétricos, queimaduras, tóxicos, mutilações, soro da verdade, violência sexual. Tudo isso pode ser um tipo de tortura. Enfatiza-se no Protocolo de Istambul a necessidade de criminalizar a tortura e a criação de mecanismos hábeis a impedir sua utilização. Estabelece a necessidade de limitar, ou melhor, de delimitar normas para fixação da jurisdição, não se restringindo especificamente a um território ou a territorialidade. Abrange o princípio da nacionalidade e o da personalidade passiva, ou seja, uma jurisdição universal, humanização. Fixa 4 mecanismos de proteção. 4 mecanismos de proteção: os relatórios, as comunicações estatais, as comunicações individuais e as investigações. Também há um comitê contra a tortura formado por 10 especialistas eleitos para mandato de 4 anos, que gozam de imunidade e privilégios em prol de sua imparcialidade. O funcionamento é de acordo com o artigo 18 e seguintes. O Brasil tipificou a tortura como delito similar aos crimes hediondos, artigo 5º da Constituição, inciso 48, repugnando sua prática, o que está escrito no artigo 5º, inciso 3º, onde estabeleceu-se tratamento penal mais gravoso para as condutas incriminatórias, desta forma, pela Lei 9.455/97. A Convenção Europeia dos Direitos Humanos, de 1950, também é outro documento que também fala sobre a prevenção da tortura. Então, tem um slide aqui explicativo com vários desses protocolos que falam sobre o que vem a ser este crime de tortura. Muito obrigado, até a próxima.